E eu vou começar falando de um verbo grego, paradidomi, que é o verbo entregar, trair. E eu quero mostrar para vocês como muitas vezes, quando você não está com um especialista, como muitas vezes essas questões embananam, como essas questões são extremamente complicadas. Eu peguei 3 pequenos exemplos de muitos que eu poderia ter pego, que vocês conhecem bastante. 3 situações no Novo Testamento, em passagens que vocês conhecem. Eu vou analisar com vocês esse verbo paradidomi. A primeira passagem, abram em Mateus, capítulo 26, versículos de 21 a 26. É um momento em que Jesus está anunciando aos 12 que um deles vai entregá-lo. Bom, olha que situação. Então, os caras estão reunidos e Jesus, então, vai dar um anúncio. Ó, tem uma coisinha aí importante para falar com vocês. Um de vocês aqui vai me trair. Mateus registra, assim, essa passagem. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Ó, entregará. Se forem olhar no grego, está lá paradosei, que é a terceira pessoa do singular, do futuro do verbo paradidomi. Então, um de vós vai me entregar. Eles, os 12, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que comigo põe a mão no prato, este me entregará. É a mesma situação. Terceira pessoa do singular, do futuro, do verbo paradidomi. Com efeito, o Filho do Homem, continua Jesus falando, vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Paradidotai é a terceira pessoa do singular do verbo no presente, do verbo paradidomi, no tempo presente. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Então Judas, o seu traidor, paradidos, olha o verbo paradidomi aí, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe: tu o dizes. Vimos, não é, em 4 situações nessa passagem de Mateus, o uso do verbo paradidomi. Das 4 situações do verbo paradidomi, 3 delas o tradutor usa como tradução para o verbo grego paradidomi o verbo entregar. Um de vocês vai me entregar aqui. Quando chega em Judas, o tradutor vai mudar a ênfase e vai dizer: tu, Judas, vai me trair. Reparem o peso que está sendo aplicado. Vão vendo como, ao se desconhecer o mínimo do grego, você fica refém do que o tradutor te apresenta. Isso vai piorar, porque eu costumo dizer, a partir de trabalhos que eu publiquei e mudanças que eu fui vendo minha mesmo, como eu mudei a minha forma de pensar em torno da figura de Judas. Eu hoje estou plenamente convencido que Judas é uma figura literária. A figura de Judas, ela nunca existiu enquanto alguém real, alguém concreto, mas ela seria muito mais uma criação marcana. Ela é resultado de um contexto histórico muito específico, a queda de Jerusalém e a queda do Templo de Jerusalém, e isso impactando o primeiro dos evangelistas, que nós chamamos de Marcos. Então, esse cara é o primeiro a dizer que Jesus foi traído. Na cabeça de muitos aí, está assim: para aí, meu irmão, não é assim não. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo fala da noite em que Jesus foi traído. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo vai dizer: pois eu recebi do Senhor o que também vos ofereci, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha aí, ó, paredidetó, é a terceira pessoa do singular do imperfeito, do verbo paradidomi. Olha como é que o tradutor é danado. Não é na noite que foi entregue. Na noite em que foi traído, o verbo é paradidomi. Está declinado ali na forma do imperfeito. É o mesmo verbo que o cara traduziu lá em cima por entregar, aqui virou trair. Então ele continua: na noite em que o Senhor foi traído,
tomou o pão, bababá, bababá, bababá. Então, quando o Chevita fala, olha só, nunca houve em Paulo, Paulo nunca soube da traição. No material paulino, não existe a figura do traidor. Sabe o que acontece? Rapidinho, vocês aí, que são bons conhecedores da Bíblia, correm lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, e vem logo mostrar para mim, aí, Chevita, para de falar maluquice, parceiro. Está escrito aqui, ó, traiu, na noite em que ele foi traído. Mas esse é o verbo paradídome. E a ideia do trair é também de entregar. Não bata o pé nisso aí, não, porque senão você vai cair. E vai cair agora, se você insiste que Paulo sabia de traição. Vamos agora em Paulo mesmo, lá para Romanos, capítulo 8, versículo 32. Então, um pouco antes de 1 Coríntios, como é que Paulo explica a morte de Jesus? Quem não poupou o seu próprio filho e o entregou para doquem. Olha o aoristo aí do verbo paradidomi. Então, quem não poupou seu próprio filho e o entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com ele? Paulo conheceu traição? Se Paulo conheceu traição, deixa eu ler então Romanos agora, capítulo 8, versículo 32. Quem não poupou seu próprio filho? Quem não poupou o próprio filho? Deus. Deus que não poupou o seu próprio filho e o traiu por todos nós. Porra, trair? Deus traiu Jesus? Então, atentem para isso. Um especialista que tem um conhecimento mínimo, básico, da língua grega, não se deixa levar, não se deixa iludir por um tradutor. Quando eu falo assim, olha, traição, a figura de Judas só aparece em Marcos, não corram em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu vou falar, olha só, o que você está me dizendo? Você está me dizendo que Paulo conhecia a traição, porque o tradutor está dizendo que na noite em que ele foi traído, Jesus foi traído. É isso que tu está me dizendo? Sim, então você já sabe o que eu vou fazer contigo. Eu imediatamente vou falar, então vamos abrir agora Romanos. A mesma mão, é o mesmo autor, é Paulo. Vamos lá no capítulo 8, versículo 32, e veja se a tua tese se sustenta, porque o tradutor está fazendo o mesmo verbo ganhar o sentido de entregar, porque Deus jamais, por ser um Deus justo, o Deus da justiça, jamais ele trairia Jesus. Jamais. Mas não para aí, não. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, quando Jesus ressuscita, ele aparece a Cefas e aos Dódeca. Aparece aos 12. Paulo nunca soube de Judas. Nunca. Então, um especialista faz isso. Ele vai escolher uma boa tradução de um texto neotestamentário em português, mas, ao mesmo tempo, ele é o cara que tem um conhecimento da língua em que aquele texto foi escrito, de modo que ele possa, em diferentes momentos do seu caminhar, em diferentes momentos da sua pesquisa, possa trabalhar o texto grego de modo a entender o sentido básico, primário, que o autor quis dar. Então, o nosso problema, tanto meu quanto de cada um de vocês aqui, é que muitas vezes a gente está tão viciado em ler o Novo Testamento em português que a gente esquece que ele foi escrito originalmente em grego. E aí é que começam as confusões. É aí que começam os problemas.